Meu amigo, minha amiga, você consegue acertar 43, 44, 45 questões em humanas com muito mais facilidade que qualquer uma das outras áreas do Enem. Você consegue fazer isso se esforçando até menos e tendo um estudo até passivo. Eu, por exemplo, acertei 42 questões de humanas no Enem 2021 e agora, no Enem 2024, eu acertei 43, estudando bem menos do que qualquer uma das outras áreas. Só que o problema é que muitas vezes você não entende o padrão de cobrança da prova do Enem e principalmente não traça uma estratégia de estudos eficiente ao longo do seu ano de preparação para chegar forte na prova de humanas quando chegar o dia do Enem. Mas não se preocupe, cara, que nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre a forma de cobrança da prova de humanas e principalmente como você vai se preparar de forma inteligente para chegar lá no dia do Enem muito mais forte. Mas antes, se você não me conhece, meu nome é Vinícius Borges, eu acertei 169 das 180 questões do Enem 2024 e atualmente sou mentor para estudantes que precisam ter um altíssimo desempenho na prova do Enem. O link está aqui embaixo para você saber mais. Show, agora vamos para o conteúdo aqui. Cara, antes de eu te explicar exatamente quais estratégias de alto desempenho você vai seguir para se preparar bem para a prova de humanas, eu preciso te explicar exatamente o que a prova de humanas cobra. Se a gente não entender isso, você sempre vai estar se preparando de forma errada e se preparando para um contexto que nunca vai existir na sua prova de humanas. Então, ó, presta atenção aqui. O padrão de cobrança de uma prova de humanas no Enem é um padrão interpretativo associativo. Vinícius, o que você quer dizer com padrão interpretativo associativo? Eu quero dizer, meu caro, que na prova de humanas vai ser cobrado de você que primeiro você tem uma interpretação do texto e principalmente você associe aquele conteúdo do texto com repertórios que você deveria ter construído ao longo de todo o ano na sua preparação. Então, você tem que ler o texto e puxar ali da sua memória tudo aquilo que você tem de referência sobre aquele assunto que você estudou ao longo de todo o ano. Então, cara, presta atenção porque é uma coisa muito simples. Quanto maior for a sua capacidade interpretativa e quanto mais extenso for o seu domínio sobre o conteúdo, mais fácil vai ficar para você assinalar a alternativa correta. Então, ótimo, agora que a gente colocou as cartas em cima da mesa e eu te demonstrei qual que é o cenário de cobrança da prova de humanas, vamos partir aqui para as estratégias que você tem que adotar para aumentar a sua capacidade interpretativa e aumentar o seu domínio sobre o conteúdo de forma muito inteligente. A primeira estratégia que eu vou falar aqui é em relação à parte de interpretação das questões. Quando você está fazendo uma prova de humanas ou uma prova até mesmo de linguagens, é muito comum que você veja ali a questão e fique entre dúvida, entre duas alternativas. Você não sabe qual está correta porque as duas são muito plausíveis. E aí você fica entre a cruz e a espada, sabendo que muito provavelmente você vai errar a questão. E para evitar esse tipo de erro, é muito importante que você tenha uma interpretação pura da questão antes de tentar resolver. Vinícius, o que você quer dizer com essa interpretação pura? É muito importante que você pegue e associe no seu cérebro o máximo de informações válidas, verdadeiras, que você sabe que são verdades no seu cérebro, faça um raciocínio interpretativo de montar a sua opinião e depois que você já está com esse raciocínio consolidado na sua mente, já leu o texto, já entendeu aquilo que você sabe sobre o assunto, você parte para assinalar as alternativas. Eu já falei isso aqui em outro vídeo no canal sobre a prova de linguagens, mas é um raciocínio muito destrutivo você ir direto para o comando da questão e analisar ali as alternativas antes de ir para o texto, principalmente em questões interpretativas de linguagens humanas. Na prova do segundo dia eu faço isso direto, vou direto no comando, mas na prova do primeiro dia isso é um raciocínio muito destrutivo. E por que isso é destrutivo? Porque quando você vai direto no comando e lê ali alguma alternativa, você já recheou o seu cérebro de associações, de pensamentos que não necessariamente são válidos. Muito provavelmente a alternativa que você leu ali é falsa, porque 4 das 5 vão ser falsas. Mas mesmo assim você já recheou o seu cérebro com aquela possibilidade, com aquela intenção de interpretação, você já está com aquele repertório trabalhando, e quando você for ler o texto, você já vai ler condicionado, enviesado pela alternativa que você leu. Se você fizer isso, cara, eu te garanto que você vai ficar em muito mais dúvida entre qual alternativa é certa e qual alternativa é errada. Na prova do Enem 2024 do ano passado, eu devo ter ficado em dúvida entre duas alternativas em pelo menos umas 20 questões, mas eu sempre adotei a estratégia de ir para aquela alternativa que me pareceu mais provável depois de eu ter feito a interpretação pura do texto. Eu fiz isso para todas as 20 questões em que eu fiquei em dúvida. Eu errei apenas 4 delas, eu acertei 86 das 90 questões. Então, cara, é uma estratégia que realmente funciona, comece a utilizar. Show, perfeito. Então, a conclusão que fica aqui, cara, é que para o primeiro dia você tem que priorizar muito a interpretação pura dos textos. Para o segundo dia, pode ir direto no comando, é uma estratégia que funciona até melhor. Ótimo, essa era a primeira estratégia, mas você lembra lá do começo do vídeo que eu te falei que para mandar bem na prova de linguagem você tem que ter uma interpretação muito boa e também um domínio extenso sobre o conteúdo? O que eu acabei de falar é sobre a interpretação. Agora nós vamos para estratégias dessa parte de domínio sobre o conteúdo para você estudar de forma inteligente. Agora, meu cara, presta atenção aqui, cara. Se você quer ter uma preparação ao longo do ano de forma que te ajude a resolver questões lá na hora da prova, você tem que entender isso aqui que eu vou te falar em relação à prova de humanas. Vou até chegar mais perto aqui, cara. Para você se preparar bem para a prova de humanas, a extensão do seu estudo é mais importante do que a profundidade. A extensão do seu estudo é mais importante que a profundidade. O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer o raciocínio contrário. Vamos pegar uma prova de matemática, por exemplo.
A gente tem ali o conjunto de matérias que cai em matemática, matemática básica, geometria plana, até logaritmo. Não faz sentido algum para a parte de matemática a gente extrapolar esse conteúdo. Faz muito mais sentido a gente aprofundar em geometria, aprofundar em matemática básica, aprofundar em logaritmo para conseguir mandar melhor na prova. Mas isso não acontece com as matérias humanas, porque a exigência do Enem em matérias humanas ela não é profunda. Você nunca vai ter um conteúdo sendo pedido com profundidade ali na matéria de humanas. O que você vai ter são elementos básicos de vários conteúdos diferentes. Então vamos fazer um raciocínio hipotético aqui. Vamos supor que você já estudou um pouco de filosofia e sabe ali a essência dos 10 principais filósofos que caem no Enem. Em termos de estudo para a prova de humanas, é muito mais importante que você expanda para saber os 15, os 20 filósofos que também caem na prova do Enem, do que aprofundar nesses 10 mais incidentes. Faz muito mais sentido. Tem até uma história engraçada, cara. Um tempo atrás veio um cara e clicou no link aqui do WhatsApp para saber mais sobre as mentorias e ele me contou que ele estava estudando bastante filosofia e que ele estava assistindo uma aula lá de René Descartes e o professor sugeriu para ele que lesse um livro do René Descartes. Ele falou assim, cara, eu não entendi muito bem René Descartes, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar e ler o livro dele aqui, depois eu parto para os outros filósofos subsequentes. E ele estava lendo o livro do René Descartes. Eu falei, cara, você pode estar lendo o livro do René Descartes, ótimo, mas assim, em termos de prova, isso não vai te ajudar tanto. É mais importante que você saiba a essência, o básico de cada um dos filósofos, de associar o momento histórico que ele está vivendo e a contribuição filosófica que ele tem. Você saber isso de vários filósofos é mais importante do que você aprofundar na teoria específica de cada um. Em termos de Enem, não vai te trazer tanto resultado. Então, em suma, a estratégia que eu tenho para te passar aqui em termos de estudo é você focar em construir um conhecimento essencial, sólido, conceitual, daquilo que é mais básico de cada um dos assuntos e estender isso para conseguir entender mais assuntos e ampliar a sua base de conhecimento. Show, ótimo! Já falamos da parte da interpretação e agora falamos da parte da estratégia de estudo. Agora, por último, cara, eu vou te dar uma estratégia que ela é muito rica, tanto para a prova de humanas quanto para qualquer outra prova da Enem. Eu falo com mais detalhes sobre essa estratégia nesse vídeo que está aparecendo no card, mas em suma, para a parte de humanas é muito importante que você busque consolidar o conhecimento na sua vida. Principalmente, cara, você está vendo ali o conteúdo de humanas, de filosofia, de história, busque pegar aquele conteúdo que você viu ao longo da semana e colocar ele como repertório na sua redação. Busque uma forma de encaixar aquilo que você está vendo num diálogo que você tem com seus pais. Quando você está discutindo com alguém, pô, pega e chama uma pessoa de sofista, porque ela está inventando coisas só para ganhar um argumento. Tenta trazer o conteúdo de forma que ele fique vivo, de modo que você utilize ele no dia a dia. E tem uma história em relação a isso, cara, que nunca vai sair da minha cabeça. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, meu tio foi lá para casa e ficamos na conversa, eu, ele e meu pai. E eu lembro que o tópico da conversa, ao invés de ser qualquer banalidade, o jogo do Cruzeiro do fim de semana, ou então qualquer fofoca sobre alguma pessoa conhecida, o tema da conversa do meu tio e do meu pai era sobre o Antônio Conselheiro da Guerra de Canudos e como que ele tinha relação com o sebastianismo. E eu percebi naquele momento que meu tio e meu pai que estudaram esse conteúdo 30, 40 anos atrás, eles tinham um conhecimento muito mais consolidado que eu. Eu tinha estudado esse conteúdo há 2 meses, mas eu não conseguia participar da conversa. E meu tio lá estava discutindo o sebastianismo do Antônio Conselheiro, como ele pensava que o rei Dom Sebastião era místico, que ele ia voltar para salvar. E eu estava parte da conversa. Mesmo que naquele momento meu ofício fosse estudar e eles tinham profissões nada a ver com a história, eles tinham um conhecimento consolidado e eu não tinha. Então, o maior sintoma que você pode ter, que você aprendeu bem o conteúdo, é quando você consolida, quando você começa a utilizar ele na prática. Busque fazer isso e você vai conseguir construir repertórios muito mais eficientes, tanto em história, tanto em geografia, como qualquer outra matéria do Enem. Meu caro, se você precisa melhorar a sua preparação, os seus estudos nessa reta final para mandar muito bem no Enem no final do ano, você precisa conhecer a mentoria Vinícius Boys. Você vai clicar no link aqui na descrição, vai ser redirecionado para o meu canal no WhatsApp. Lá eu vou te explicar exatamente como funciona a mentoria, como eu vou organizar completamente sua preparação com metas diárias, para que você saiba exatamente o que você precisa fazer de forma muito estratégica e ter seu estudo muito bem metrificado. Então eu te convido a clicar no link aqui da descrição para me contratar para ser o seu treinador nessa reta final e garantir que seu desempenho aumente brutalmente nos estudos. Essas eram as estratégias que eu tinha para te passar em relação à prova de humanas. Eu espero que você tenha entendido muito bem e internalize isso nos estudos. Um grande abraço, até mais!